Oi pessoal, meu nome é Elisa, tudo bem? Vou contar um pouquinho da minha trajetória pelo IBCD, como eu conheci o André, como foi minha vida antes e como está sendo agora após a minha formação. Bom, antes de conhecer o André, eu estava passando por um processo psicológico muito grande, porque eu tinha trabalhado para o SUS durante 10 anos, onde fiz formação em psicologia positiva lá e terapia holística. Eu entrei como agente comunitário de saúde e depois, com o tempo, eu fui trabalhando numa área onde eu fazia processos com as pessoas, conversando, fazendo cursos, grupos, né, de terapia comunitária, onde eu conversava com as mulheres que tinham problemas e passavam por situações até de abuso. Fazia grupo de jovens, né, e planejamento familiar. Eu fiquei 1 ano trabalhando como agente de saúde, depois eu entrei de licença médica por conta de um processo que eu passei trabalhando, eu fui sequestrada, eu fiquei mais ou menos um ano, né, afastada, depois eu retornei, aí acabei os meus estudos, cursos, fiz terapia chinesa e os outros processos psicológicos, dentro da unidade trabalhando, né, através da instituição que eu fui contratada, e comecei a trabalhar interno, na parte administrativa e com esses cursos. Depois, passado isso, eu fiquei 10 anos trabalhando, né, eu trabalhava desde os 12 na área administrativa e depois eu fui para essa área, que era o meu sonho, trabalhar com saúde, e virou um pesadelo nessa época. Depois de 10 anos de trabalho, eu saí, porque eu não aguentava mais ficar na unidade, não tinha como eles me transferirem para um outro local, e por conta devido do trauma, eu acabei não aguentando ficar no mesmo local. Passei por tratamento com psiquiatra, com psicanalista, por conta do trauma, porque eu tinha ansiedade, eu tinha síndrome do pânico, e eu só fui descobrir isso depois de um bom tempo, assim, né? Eu tinha crises de desmaio, essas coisas. Quando eu saí da instituição que eu trabalhava, eu montei um comércio para mim, porque eu precisava me virar, né? Não dava para ficar parada. Mas não era minha vocação, sei lá. Não quis ficar, não aguentei. Fechei o comércio, também estava no processo traumático ainda. Até que eu estava em casa, fazendo algumas coisinhas em casa, encontrei o André pela internet. Encontrei o instituto e falei para ele, vamos fazer um curso, eu quero fazer, eu gosto de psicanálise, sempre gostei, né, quando eu estudei psicologia positiva e as outras áreas, eu já tinha me interessado muito pela psicanálise, por Freud e tudo mais. Eu sou apaixonada pelo Jung, então eu fui fazer o curso de psicanálise. E assim, é um mundo completamente que a gente imagina que seja uma coisa, né, extremamente complicado. Eu comecei a me dar muito bem com aquilo, né? Material didático excelente. As aulas, as lives eram todo dia, era maravilhoso. A gente tinha muita conversação. A parte que ele ensinava pra gente, as coisas com que ele passava para nós, o conteúdo que foi nos passado era excelente. Minha turma era ótima, era uma turma que conversava muito. Nós fazíamos essas reuniões, a gente estudava casos, era muito interesse. Só que eu tinha um problema, né? Eu fiz todo o processo com o André, fui me reconhecendo enquanto pessoa, fui tirando o trauma, sabendo o que era mecanismo de defesa, então eu tinha, né? Fui trabalhando no meu psicológico, tinha o amparo dele, né? E o amparo das aulas também foi fazendo com que eu tivesse um autoconhecimento da minha pessoa. Só que eu tinha um problema. Por conta disso, eu acabei ficando um pouco com medo, receiosa de público, receiosa de como atender, receiosa de como conversar. Como que eu vou atender uma pessoa, meu Deus do céu, né? É tão difícil você chegar em uma pessoa e tentar dar a solução para um problema dela, ou pelo menos fazer com que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Isso me deu muito medo. E eu falava, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar fazer, vamos ver como é que vai dar. Eu tinha todo já uma estrutura de psicologia positiva, uma estrutura como terapeuta holística, mas eu não tinha a base estrutural que era o meu autoconhecimento
para me fortalecer para essa área, né? E comecei a ter com ele isso, através dos estudos e, né, e através da segurança que ele me passava, do cuidado que ele tinha, porque ele tem um cuidado com cada aluno, a gente passa por entrevistas com ele, a gente passa por conversação, quando precisa ele está disposto a nos atender sempre, a conversar, a escutar. E as aulas também eram muito, muito significativas para nós, por conta da conversação. Então, eu estava pronta e assustada, porque eu falei, agora é um mundo novo, né? Quando eu trabalhava na unidade básica, eu tinha respaldo médico. Então, tinha um médico lá que atendia os pacientes, a gente só fazia o restante das coisas, mas e sozinha? Como é que eu ia fazer? Eu tinha um problema com internet imenso, assim, que eu falava, se eu não consigo atender direito presencial, já tenho medo, imagina eu atender online. E o André falava muito comigo, você precisa atender online, você vai ver como é bom, como vai te fazer bem. Eu falei, tá, eu vou tentar um dia. Comecei a fazer os atendimentos online com pessoas conhecidas, né, já fazendo anamnese investigativa, e cuidando dos casos, e fui vendo os resultados das pessoas bem positivos. E o que aconteceu? Eu comecei a me sentir mais forte no contexto de atender as pessoas assim, presencial. Montei uma salinha e fui atendendo aquelas pessoas ali. E comecei a ver muitos resultados, e as pessoas iam passando para as outras e tal. Nessa época de pandemia, o que aconteceu? Parou, né? As pessoas ficaram com muito medo. E eu comecei a ter percepções de que as pessoas precisavam muito mais. E aí eu falei, eu vou ter que encarar o atendimento online. E eu encarei o atendimento online e foi magnífico. Eu tenho pacientes online até hoje. Tenho paciente no Rio de Janeiro, paciente no Ceará, paciente no Rio Grande do Sul, paciente vindo de Portugal. E eu não imaginava que eu pudesse chegar a esse nível assim, com toda a segurança que eu tenho. Hoje minha agenda é cheia, eu já tenho fila de espera, graças a Deus. Eu tenho uma agenda cheia, além de, né, conseguir descobrir essa vocação, porque para a gente também ser psicanalista tem uma questão de amor, né? Eu quero muito fazer, a gente gosta muito, então é o gostar. E ter coragem. Né? Se você não encarar as coisas de frente, você não consegue chegar a lugar nenhum. E quando você faz a formação, você fala assim, agora, né? Vou ter que ir. E eu fui, com toda a coragem do mundo, acreditando, lógico, em todo o conteúdo que eu aprendi pelo Instituto com o André, acreditando na minha capacidade, eu fui. E assim, foi uma mudança imensa na minha vida. Uma mudança extremamente radical. Eu não imaginava que eu pudesse chegar tão longe assim. E ainda tem muita coisa para ver. Mas eu cheguei num patamar onde hoje eu tenho um templo, escola esotérico, que eu dou aula. Eu faço palestras para as pessoas, né? Além de fazer lives. Toda sexta-feira eu faço live, Facebook, Instagram, coisa que eu jamais imaginei que eu pudesse fazer. Eu tenho um canal no YouTube, é pequeno ainda porque eu tô começando esse canal, eu não tenho muito conteúdo colocado porque não dá tempo, né, entre paciente, atendimento e etc, né, então eu não tenho tempo assim para chegar a fazer o conteúdo do canal, mas a gente tem um material já, monto já apostilas, né, para minha área específica, que é o templo esotérico. Hoje eu tenho a minha clínica, né, tenho um consultório, estou falando daqui direto dele. É uma casa, tem um espaço grande onde eu dou as palestras, as aulas, né? Onde eu atendo os meus pacientes aqui, totalmente separado, tudo. E assim, estou para comprar o espaço, que é uma coisa que eu nunca imaginava. Há tempos atrás, há 2 anos atrás, quando eu entrei para o IPCD, quando eu conheci o André, eu não imaginava de forma alguma que eu chegasse aqui hoje, nesse nível que eu estou, né? Tinha uma vida bem dura, que a gente fica desempregado, parado, você não sabe o que fazer. Eu tinha minha casa, né, própria, mas
não tinha perspectiva. E quando eu encontrei o André, tudo mudou. Quando eu encontrei o Instituto, tudo mudou para mim. Primeiro foi um momento de autoconhecimento muito grande. E depois, realmente saber o que eu queria fazer, como chegar e como ir para cima. E eu posso falar para vocês, não tenham medo. Não tenham medo de se formar, de estudar, de se arriscar, de atender, porque o que manda mesmo é o atendimento com humanização, com o coração, sabe? Além de, lógico, precisa dos estudos, porque você tem ali todo um aparato de conhecimento para você pegar um processo psicológico para você atender, né? Mas também tem a questão do confiar em você, do amor que você possa ter pelo seu cliente, paciente, e de toda essa proposta de coragem. Porque eu acho que para ser um psicanalista, a primeira coisa, a gente não pode ter medo de nada, né? Nós temos que ter muita fé no nosso conhecimento, fé naquele que nos dá aula, porque ele está ali, o conteúdo é vasto, gente, imenso. Eu hoje sei sobre neurociência, que era uma coisa que eu achava que eu nunca ia chegar perto dessas coisas, né? Ter acesso a isso. Então, hoje sei de neurociência. Hoje eu tenho várias práticas em terapia holística mesmo, e eu as aplico em consultório como ferramentas específicas do atendimento que eu faço. Então, além do atendimento psicanalítico, ainda tem a hipnose, que quando eu fiz a primeira, eu fiquei, que teve a imersão, né, que a pessoa entrou na profundidade da hipnose comigo. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu consegui fazer. E aí depois, em seguida, eu fui fazendo tratamento com as pessoas que têm muito resultado, de traumas específicos, traumas familiares, que por muitas vezes as pessoas nem se lembravam, tinham isolado numa parte do inconsciente. E eu falo que conhecer o cérebro humano é magnífico, porque através do conhecimento pelo outro, você tem o conhecimento por você mesmo, né? Cada dia a gente modifica as nossas ações, auxiliando alguém. Eu sempre falo que quando eu converso com alguém, eu estou conversando comigo. Então é por isso que eu coloco muito amor no que eu faço, muita dedicação, muita confiança no que eu aprendi, né? No que eu absorvi nas aulas, no que eu aprendi em todo o material didático. E o Instituto é assim, você permanece, você continua. Então você tem todo um aparato durante sempre, né? Eu sou formada há 2 anos, mas ainda faço parte. Sou formada atuante, mas ainda faço parte do Instituto. Volta e meia eu leio as aulas, vou lá fuçar em algum material que tenha. Então, não tenham medo. Você que está iniciando, vai com tudo, porque o André dá essa proporção, tá? Para você poder seguir. Eu posso falar, eu falo bem simplificado, com as palavras mais simples possíveis. Nada de linguagem técnica. Hoje meu público é classe média, é um público que não tinha acesso à terapia, ou que tinha algum tabu sobre, hoje não tem. São pessoas que estão buscando realmente melhora, né? Sobre situações que viveram, que tem entendimento, porque além de tudo, em consultório você acaba explicando, né, como é o funcionamento do cérebro do ser. Então as pessoas também acabam aprendendo com você. E assim, não tenham medo. É o primeiro passo. Dê o primeiro passo, sem olhar para trás, e vai. A partir do primeiro passo, você vai perceber o quanto é gratificante, importante, e os resultados vêm de forma boa, bonita, muito positiva. E a gente poder pensar que você pode dar a mão para alguém e conduzir essa pessoa a uma qualidade de vida melhor, é a melhor coisa do mundo. Então, se você tem medo, não tenha, tá? Vá com fé, vá sempre pedindo as orientações quando precisar do André, porque ele está sempre à disposição, que eu sei, tá? Porque 2 anos, né? 2 anos que eu tô no Instituto, então eu sei como é que funciona. E assim, cara, coragem, fé e confiança nos teus estudos, confiança no seu trabalho, confiança em você. Para quem quer entrar, olha, eu posso falar, é mudança de vida mesmo. Quem
Quem acha que é mais um estudo de gaveta que vai ficar, não pense assim, porque existem possibilidades imensas de você poder evoluir nisso e eu sou uma das provas disso, tá? Então, eu quero agradecer, tá, ao IPCD pela oportunidade de vida, agradecer o André por ter me dado essa mão para esse caminho novo, que para mim, hoje em dia, é toda a minha possibilidade de vivência. Eu não sei fazer outra coisa não for isso, porque eu amo demais o que eu faço. Eu me reconstruí como psicanalista, como terapeuta, e só quero agradecer imensamente e dizer, você também pode, vai com tudo, vai atrás que você consegue. Namastê, fiquem com Deus.